Olá, eu sou a Vanessa, sou psicóloga, eu trabalho com psicoterapia corporal e com parentalidade. Seja bem-vindo. A gente está aqui numa jornada para repensar a sua relação com as redes sociais e para buscar formas mais saudáveis de se relacionar com elas e com a vida, claro que é isso que importa. Então, a gente teve lá o primeiro passo em que eu te convidei a observar como você se sente em relação a essas redes sociais, quais são os impactos emocionais que você recebe vindo das redes sociais. Depois a gente teve um segundo passo que foi o começo da faxina. No primeiro vídeo, eu falei para você sobre alguns critérios que eu, aqui sugeri para você, mas é claro, você pode construir outros que façam mais sentido para você, sobre o que manter e o que desapegar, o que tirar daí do seu horizonte de coisas em relação às redes sociais. E no terceiro vídeo, a gente conversou sobre como é que a gente faz essa faxina assim de um jeito mais concreto. Então, fui te dando ideias, sobre como você pode operacionalizar isso e não deixar isso para depois, Começar já e ir um pouquinho aí por dia até quando você sentir que está suficiente e talvez nunca esteja, Porque ao mesmo tempo que a gente vai deletando algumas coisas, a gente vai entrando em outras. Eu acho que essa faxina ela é uma necessidade constante. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre limites. Como assim? Limites em relação ao uso das telas, ao uso da tecnologia, ao uso das redes sociais. Você sabia que estudos comprovam que você ficar exposto à luz azul, por exemplo, a tela do seu celular, logo antes de dormir, piora a qualidade do seu sono significativamente? A gente também tem uma correlação, entre essa exposição dessa luz azul, o dia todo, aí, principalmente à noite, quando a gente tem menos iluminação natural, e problemas de visão, dificuldade aí de focar, enfim, do uso da visão de forma geral. Talvez você tenha já sentido esses efeitos na pandemia, quando muito do nosso trabalho se tornou trabalho remoto, e embora a gente tenha tido uma diminuição do tempo de deslocamento e tal, a gente passou mais horas de frente para o computador. Claro que algumas pessoas trabalham de frente para a tela, independente de onde esteja, mas, de forma geral, o que as pessoas têm relatado é um aumento desse cansaço visual, desse cansaço em relação a estar exposto às telas constantemente. E aí, o que é que eu, então, quero te convidar, Eu quero te convidar a pensar quais são os pactos que você pode fazer consigo mesmo. Peraí, vou olhar na minha cola. Para quê? Para um uso mais saudável das redes sociais. E não precisa ser um pacto muito restritivo, do tipo assim, não vou usar mais nada nunca, porque não dá, A gente usa as redes sociais de forma geral, não é disso que eu tô falando. Talvez você possa fazer um pacto consigo mesmo e, para isso, o seu próprio celular pode te ajudar, de que a partir de um determinado horário você não vai mais checar suas redes sociais, você não vai mais usar o seu celular, por exemplo. Então, você pode ativar um hora de dormir, um modo noite, rotina lá da assistente do seu celular, que tudo fique em preto e branco a partir de, 10 horas da noite. Então, se você está fazendo alguma coisa, fica em preto e branco e aí você lembra, tá dando a hora de dormir. Então, o meu conselho aqui, minha sugestão é que pelo menos uma meia hora antes de dormir, você deixe de usar o seu celular e o computador também. É difícil a gente desligar da TV, das telas, de tudo, Mas se você colocar, por exemplo, uma rotina em que você, quando você se prepara para dormir, você lê um capítulo de um livro, para quem tem filhos, isso aí já é uma mão na roda, Porque se você dorme na mesma hora que os seus filhos, o que na verdade não é muito bom, mas às vezes acontece, a própria rotina de pôr os filhos para dormir já implica em você se desligar, das telas, porque você tá ali, conta história, escova dente, faz xixi, põe pijama, nananana, todo aquele negócio, E aí a grande questão é que você possa ter uma rotina para dormir que seja sua também e que envolva estar desligado das telas, principalmente.
Se for para você usar o seu celular para colocar uma meditação guiada, por exemplo, ou para pôr uma música tranquila, ok, né? Acho que é uma exposição, pelo menos, que não é visual, que não está hiperestimulando o seu cérebro nesse momento de desligar. Então, a primeira sugestão que eu te dou em relação aos limites é esse limite máximo do momento em que você vai usar o seu celular para que você possa começar esse processo de desligar. E eu coloquei aí no mínimo meia hora, mas o ideal seria 1 a 2 horas antes de dormir. É que eu já estou entendendo que isso seria mais difícil para você. Bom, além disso, você pode criar janelas em que você não vai usar seu celular, por exemplo, e nenhuma tela, né? Porque não vale, ok, vou ficar 2 horas sem celular vendo um filme, né? Não, a ideia é que você possa ficar sem tela por períodos, e que você possa criar esses pactos consigo mesmo. Então, por exemplo, de tal a tal hora, pode ser uma meia hora depois do almoço, que você tem um intervalo, em vez de você ficar rolando o Instagram lá sem nem perceber o que você está fazendo, você tem aquele período que você se compromete a não usar o celular. O que você vai fazer? Também não sei, você vai ficar olhando pela janela, você vai regar planta, você vai fazer alongamento, não sei. Mas tem 1 milhão de coisas que você pode fazer nessa janela que você se propuser para si mesmo, né? Se você tem filhos, você pode, né, combinar que você vai brincar com seus filhos, por exemplo, pode ser um momento bom para isso. E aí, o tanto de janelas que você vai ter e o tamanho delas vai depender da sua necessidade, né? Então, aí você, consigo mesmo, vai observar o impacto que isso vai ter na sua vida, se você quer aumentar, se você quer diminuir, se vão ter mais períodos, se vão ter menos períodos. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa fazer esse pacto, esse compromisso, porque automaticamente isso não vai se resolver sozinho. Você precisa cuidar da sua relação com a tecnologia, com o seu celular e com as redes sociais, porque no automático a gente fica lá, a gente desaparece e a gente vai ficando e quando vê, já foi, né? Então, tô te convidando para olhar para isso e para cuidar disso, para você ter mais tempo e mais disposição para as coisas que realmente vão te nutrir emocionalmente, que realmente te importam na vida, como por exemplo, um tempo com você, olhar para si mesmo e estar com as pessoas que você ama. Me conta o que você achou da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.